Olá, meu caro aluno, olá, minha cara aluna, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso cronograma para a primeira fase do exame de ordem. Na aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês o direito administrativo, mais especificamente, um tema máximo de cair na prova da OAB, que é a organização administrativa. Então, do lado de lá, caderno na mão, caneta na mão, Constituição Federal do lado, e vem comigo para a gente relembrar esse tema que tem tudo para cair lá na sua prova na primeira fase do exame de ordem. Perceba, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é o conceito e os integrantes da administração pública. Quando eu falo administração pública, eu estou querendo me referir ao quê? A administração pública, você estudou lá com o seu professor de direito administrativo, ela se divide em dois grandes grupos. Eu vou ter a chamada administração pública direta. E aí, toda vez que a prova da OAB se referir à administração pública direta, alguns nomes, alguns sinônimos podem aparecer na sua prova. Por exemplo, quando estiver falando para você que são os entes políticos. Os entes políticos fazem parte, compõem a administração pública direta. Quando estiver falando que é uma administração centralizada, administração centralizada dá a ideia de administração pública direta. Pode aparecer na sua prova também entes federados. Quando a FGV se referir aos entes federados, ela estará tratando também da administração pública direta. E quem é a administração pública direta? Quem são os entes políticos, a ADM centralizada ou os entes federados? Repete comigo, você sabe muito bem. Eu estou falando aqui da União, eu estou falando dos estados, eu estou falando do Distrito Federal, eu estou falando dos municípios. Então, estes entes políticos, União, estados, DF, municípios, compõem a chamada administração pública direta. Veja bem, quando você vai na prefeitura do seu município solicitar algum requerimento, fazer algum pedido, você está procurando um serviço da administração pública direta. Quando você vai na secretaria de um fórum requerer uma certidão, por exemplo, você está solicitando um serviço à administração pública direta do judiciário. Então percebe, eu tenho administração pública também nos três poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. Em cada um dos poderes eu vou ter a presença da administração pública direta. Até aí beleza, né? Lembrou? Tudo bem? Facinho, União, Estados, DF e municípios compõem a chamada administração direta. Por outro lado, eu vou ter a administração pública indireta. Esta aqui, mais caidora de prova. Administração pública indireta. Essa administração pública indireta pode aparecer na sua prova como administração descentralizada. E daqui a pouco eu vou conversar um pouquinho sobre o fenômeno da descentralização. Então, a administração pública indireta ou descentralizada. Quem compõe estas entidades da administração pública indireta ou descentralizada? Você sabe também, são as autarquias, são as fundações públicas. Cuidado, não confunda a fundação aqui do direito administrativo com aquela fundação lá do direito civil, lá da parte geral do direito civil. Lá é uma pessoa jurídica da iniciativa privada, que eu estou falando de uma fundação pública. Além das autarquias e fundações públicas, eu tenho as empresas públicas, e eu tenho as sociedades de economia mista. Lembrando que empresas públicas e sociedades de economia mista são espécies do gênero empresas estatais. Então, quando a FGV falar para você, olha, uma empresa estatal praticou determinado negócio jurídico. Empresa estatal é uma expressão gênero. É o gênero da qual decorrem duas espécies de empresas estatais. As empresas públicas e as sociedades de economia mista. Beleza, professor, consegui relembrar, consegui aqui
fazer uma diferenciação entre aqueles que compõem a administração pública direta, os entes políticos, e a administração pública indireta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Avançando mais um pouquinho com você, vamos trabalhar a diferença agora de centralização administrativa para descentralização administrativa. Veja, bem tranquilo, bem fácil. Quando eu estou falando de uma centralização administrativa, as atribuições estão centralizadas, estão concentradas. Então, a ideia de centralização administrativa é a seguinte: eu vou ter a administração pública direta, e aí você sabe quem é a administração pública direta. Vai repetindo para você memorizar: a União, os estados, o DF e os municípios, que é a titular do serviço público. Os serviços públicos são de titularidade da administração pública direta, e esse serviço público vai ser executado pela própria administração pública direta. Em outras palavras, eu posso falar para vocês que esses serviços públicos vão ser prestados, vão ser executados pelos seus próprios órgãos e agentes. Pelos próprios órgãos e agentes da ADM direta. Então, falei de uma administração pública centralizada. Você pensa nos entes políticos, União, estados, DF, municípios, que eles mesmos vão executar o serviço público. Eles são titulares do serviço público e também serão executores do serviço público. Agora, um tema que não cai, que despenca na prova da OAB, não é tanto a centralização administrativa, mas a descentralização administrativa. Perceba, raciocine, o que é a descentralização? A descentralização nada mais é do que a transferência da execução de um serviço para outra pessoa. Então eu vou ter aqui, ó, a administração pública direta. E aí você já sabe, tá careca de saber que são os entes políticos. Eles vão descentralizar esse serviço para uma outra pessoa jurídica. Veja que é diferente da centralização. Na centralização, a própria administração pública prestava o serviço à União, os estados, o DF e os municípios. Aqui, por meio do fenômeno da descentralização, a administração pública direta vai transferir a execução desses serviços para outras pessoas jurídicas. E no momento de fazer a descentralização, eu vou te lembrar que existem dois tipos de descentralização. Veja bem, eu vou ter uma descentralização do serviço público para a administração pública indireta. Onde eu vou criar, né, a lei vai criar ou vai autorizar as chamadas entidades da administração pública indireta. E quem são essas entidades da administração pública indireta? Você já sabe. São as autarquias, são as fundações públicas, são as empresas públicas e são as sociedades de economia mista. Como que eu vou lembrar na prova que descentralização é o fenômeno pelo qual a administração pública direta cria as chamadas entidades da administração pública indireta? Olha aqui o mnemônico para te ajudar. Descentralização tem o CE, não tem? Descentralização, CE. Você lembra de CE, que é o fenômeno que cria entidades. São criadas entidades. Essas entidades são pessoas jurídicas. São pessoas jurídicas. E se elas são pessoas jurídicas, elas têm personalidade jurídica própria. Elas têm capacidade processual também. Isso pode ser cobrado lá na sua prova. Então veja, vai anotando, vai colocando aí no seu resuminho. Elas têm personalidade jurídica própria. Ou seja, são titulares de direitos e obrigações. Têm personalidade jurídica própria. Tem patrimônio próprio também.
patrimônio próprio. E também são dotadas de autonomia. Mas cuidado, que tipo de autonomia estas entidades da administração pública indireta possuem? Veja, no direito administrativo, basicamente eu tenho três tipos de autonomia. Eu tenho a autonomia política, e aqui eu estou falando de uma autonomia para criar, para fazer as suas próprias leis. Eu tenho a autonomia administrativa e eu tenho a autonomia financeira. Dessas três espécies de autonomia, quais delas a administração pública indireta possui? Veja, ela tem autonomia financeira? Tem. Ela tem autonomia administrativa? Tem também. Agora, cuidado, autonomia política, ela não tem. Quem tem autonomia política é a administração pública direta, a União, os estados, o DF e os municípios. A administração pública indireta, no que tange a sua autonomia, restringe-se apenas à autonomia administrativa e financeira. Controlar ali o seu serviço público, fazer um concurso público, por exemplo, controlar o orçamento que ela recebe, essa autonomia ela tem, até para ela conseguir executar o serviço público. Mas a autonomia política não. Cuidado que isso pode cair. Autonomia política, só a administração pública direta. Esse tipo de descentralização que eu acabei de ensinar para vocês, e na verdade relembrar que você já aprendeu isso lá no seu curso em Direito Administrativo, é um tipo de descentralização por outorga. Descentralização por outorga. Para alguns autores também, descentralização por outorga legal. O que é a descentralização por outorga ou por outorga legal? É a criação das chamadas entidades da administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Esta é uma das formas de se descentralizar o serviço público. Mas existe também outra possibilidade, outra modalidade de transferir esse serviço público, de descentralizá-lo. Vem aqui comigo. Esta outra possibilidade de descentralização é a descentralização por delegação. Veja, aqui não é delegação legal, aqui é só delegação, ou por colaboração. Fabrício, como é que funciona a delegação dos serviços públicos através do fenômeno da descentralização por delegação ou por colaboração? Veja, nessa situação, a administração pública direta vai transferir a execução do serviço público para um particular. Você sabe muito bem, no seu município aí, deve existir um exemplo clássico de descentralização por colaboração. Veja, quando o município transfere a execução do transporte público, do transporte municipal, dos ônibus para uma empresa particular, e normalmente isso se dá através de uma concessão de serviço público ou de uma permissão de serviço público ou de uma autorização de serviço público, esse particular ele vai ficar com o exercício, com a execução do serviço público. Então, a titularidade do serviço público permanece com a administração pública direta. Então, o município continua sendo titular do serviço público de transporte coletivo municipal, por exemplo. Mas a execução é transferida para um particular, seja por meio da concessão ou da permissão, que são contratos administrativos, ou por meio da autorização, que é um ato administrativo. Então, fecha na sua cabeça. Por enquanto, dois tipos de descentralização. Descentralização legal, ou por outorga legal, ou por delegação legal, é a criação das chamadas entidades da administração pública indireta. Fundações públicas, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista. É a ADM direta, criando as chamadas entidades da administração pública indireta. Por outro lado, a outra forma de descentralização é a descentralização por delegação ou por colaboração. Situação em que a ADM direta vai transferir esse serviço, a execução dele, vai guardar para si a titularidade, mas vai transferir a execução não para outra pessoa da ADM indireta,
mas sim para um particular, através da concessão, da permissão e da autorização de serviço público. Vamos fazer um quadrinho aqui entre as diferenças que a gente percebeu aí, ó, entre a descentralização por delegação legal ou por outorga legal, que é aquela que mais aparece em provas, a nomenclatura que mais aparece, por outorga, outorga legal, delegação legal, ou a descentralização por delegação ou por colaboração. Delegação, ou pode aparecer na sua prova também, colaboração. Veja, na delegação por outorga, você já sabe, eu estou criando as chamadas entidades da administração pública indireta. Estou criando as autarquias, estou criando as fundações públicas, estou criando as empresas públicas ou as sociedades de economia mista. Já na descentralização por delegação ou por colaboração, a execução do serviço público está sendo transferida para um particular. Até aí, beleza, né? Segunda diferença entre a descentralização por outorga e a descentralização por delegação. Quando eu estou falando da descentralização por outorga, nas entidades da administração pública indireta, o que a ADM direta transfere? Veja, ela transfere a titularidade e também transfere a execução do serviço público. Então, são transferidas a titularidade e a execução. Pensa no INSS, que é uma autarquia federal. Quando ela foi criada por lei, a administração pública direta transferiu para o INSS, para essa autarquia, tanto a titularidade, agora o serviço público de prestar serviços previdenciários é de titularidade desta autarquia, e a execução desse serviço, quem vai fazer esse serviço, quem vai prestá-lo, também é da autarquia. Então, transfere tanto a titularidade quanto a execução. Cuidado, quando eu estiver falando da descentralização por delegação ou por colaboração, é bem lógico. Não tem como eu transferir a titularidade para um particular. Afinal de contas, a Constituição Federal deu esta incumbência de prestar serviços públicos, em regra, pelo poder público. Então, o que é transferido para o particular? Transfere apenas a execução. Então, quando eu tenho ali uma empresa particular prestando serviço de transporte público coletivo municipal, aquela transferência foi apenas da execução do serviço. A titularidade continua com a administração pública direta, nesse caso com o município. O que se transfere para o particular é apenas a execução daquele serviço público. Terceira diferença entre esses dois tipos de descentralização é a duração desta transferência da execução do serviço público. Quando eu crio as chamadas entidades da administração pública indireta, essa transferência de serviço e também aqui da titularidade é por prazo indeterminado. Então, quando foi criado o INSS, por exemplo, não tinha um prazo até quando que essa autarquia ia funcionar. O prazo é indeterminado nas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Não tem um termo, não tem um evento futuro e certo para acabar com a criação dessas entidades. Por outro lado, quando eu estou diante de uma descentralização por delegação ou por colaboração, sempre essa transferência vai ser por prazo determinado. Então, vai existir um prazo naquele contrato administrativo que transferiu a execução para o particular e, acabado aquele contrato, outra pessoa jurídica particular pode ser contratada ou então a própria ADM direta pode prestar por ela mesma o serviço público. Tranquilo, né? E agora, por excesso de zelo, eu vou te falar um pouquinho da terceira modalidade de descentralização. Então, a primeira modalidade, descentralização por outorga, ou por outorga legal, ou por delegação legal, é aquela em que são criadas ou autorizadas
as chamadas entidades da administração pública indireta, empresa pública, sociedade de economia mista, fundações públicas e autarquias. Descentralização por colaboração ou por delegação é a transferência da execução do serviço público para um particular, por exemplo, por meio de concessão, autorização ou permissão do serviço público. E a terceira modalidade de descentralização, essa aqui, bem difícil de cair na sua prova, mas vai que cai, a FGV ainda não cobrou, mas como cada vez mais temas novos estão sendo cobrados, pode aparecer na sua prova, é a chamada descentralização territorial ou descentralização geográfica. O que é a chamada descentralização territorial, ou também conhecida como descentralização geográfica? É um caso bem específico previsto na Constituição Federal e facinho de você guardar. A descentralização territorial ou geográfica nada mais é o fenômeno por meio do qual a União vai criar os chamados territórios federais. É uma previsão que tem lá no artigo 18, parágrafo 2º da Constituição Federal. A União cria os chamados territórios e descentraliza parte do serviço público para estes territórios. Lembrando que a criação de território, nas pegadas da Constituição Federal, exige lei complementar. E aqui avançando mais um pouquinho, é possível a divisão dos territórios em municípios? Sim, é possível. O que eu não posso dividir em municípios é o Distrito Federal, mas os territórios eu posso. Então, descentralização territorial ou geográfica é a União criando os territórios por meio de lei complementar. Dê uma revisada lá na Constituição, no artigo 18, parágrafo 2º, que vai trazer esses requisitos para criar territórios, que até hoje, na data da gravação dessa aula, ainda não existem no Brasil, mas podem ser criados, e se forem, nós vamos nomear esse procedimento de descentralização territorial ou geográfica. Até aí, tudo bem? Galera, esse tópico aqui é bacana e muito importante para a sua prova. Qual é a relação existente entre a administração pública direta e a administração pública indireta? A FGV adora te perguntar, existe uma subordinação? A administração pública indireta, ela daqui, ó, subordinada à administração pública direta? A direta manda na indireta, manda ordens, determina e entra na execução do serviço público da administração pública indireta? Muito cuidado, ó. Entre a administração pública direta e a administração pública indireta, não há hierarquia. Não há hierarquia, não há subordinação. Isso é muito, muito importante, vai cair lá na sua prova. Não tenha medo de acertar. Não existe uma hierarquia, uma subordinação entre a administração pública direta e a administração pública indireta. O que existe, na verdade, é um papel de coordenação e apenas uma vinculação. O que seria essa relação de coordenação? As duas estão no mesmo patamar, veja que uma não está acima da outra, e há apenas uma vinculação. Em que consiste essa vinculação? Essa vinculação, ou também chamada de controle finalístico ou controle de finalidade, é exercido pela administração pública direta para verificar se aquela administração pública indireta está cumprindo, está fazendo aquele papel para o qual ela foi criada. Então, veja, não há hierarquia, subordinação entre a direta e a indireta. O que há é vinculação, o que há é controle finalístico ou controle de finalidade. E aqui vai mais um para acrescentar aí na sua prova. Esse controle finalístico também pode ser chamado de tutela administrativa. O que é a tutela administrativa? Nada mais é do que o exercício do controle de finalidade, da vinculação pela administração direta em relação à administração indireta. Vixe, agora veio aqui uma premonição para a sua prova. Não confunda a tutela administrativa, que é isso que eu acabei de te ensinar, a ADM direta, controlando apenas a finalidade,
se a ADM indireta está fazendo aquilo para o qual ela foi criada, com a autotutela. Você lembra lá da autotutela? A autotutela é um tema lá de atos administrativos. Súmula 473 do STF. Se você não lembra, abre aí o seu vademecum e recorde comigo. O que é a autotutela que está na súmula 473 do Supremo? É aquele poder-dever que a administração pública tem de anular os seus próprios atos administrativos ilegais e de revogar aqueles atos administrativos que não são convenientes ou oportunos, no caso, os atos discricionários. Então, não tem nada a ver a tutela administrativa com a autotutela. Vale um post-it aí no seu material de estudo, no seu cantinho aí, ó. Tutela é o controle finalístico, é a vinculação entre a ADM direta e a ADM indireta. Autotutela é outra coisa totalmente diferente. Lembra da súmula 473? É o poder-dever da administração pública de poder por ela mesma, por isso que vem de autotutela, ela mesma pode revogar os atos discricionários e anular os atos vinculados. Tudo bem? Tudo bem, professor, entendi lá a descentralização administrativa. Mas o que seria a desconcentração administrativa, que também despenca lá na primeira fase? Veja, você vai lembrar do mnemônico. Desconcentração tem o CO. Se descentralização tem o CE e cria entidades, desconcentração tem o CO e cria órgãos. Então, nunca mais você vai errar, prometa aí para mim. Pelo fenômeno da desconcentração, desconcentração tem o CO, é o fenômeno de criação de órgãos. E qual é a diferença entre a desconcentração e a descentralização? Veja, a criação de órgãos se dá dentro da mesma pessoa jurídica. Dentro da mesma pessoa jurídica. Um órgão nada mais é do que uma distribuição interna de competências. Distribuição interna de competências. Faça uma analogia com o corpo humano. Nunca mais você vai esquecer. Pense o seu corpo como sendo a administração pública direta, a União, ou os estados, ou o DF, ou os municípios. Quando ela faz o fenômeno da desconcentração, a criação de órgãos, distribuição interna de competências. Então, veja, é como se a minha mão direita fosse um órgão, a minha mão esquerda fosse um órgão, o meu pé direito outro, o meu pé esquerdo outro órgão. Veja, está dentro da mesma pessoa jurídica. Eu não criei uma outra pessoa jurídica, como acontecia lá na descentralização, em que eu tinha a ADM direta, criando as autarquias, as fundações. Ali eram duas pessoas jurídicas. Aqui no fenômeno da desconcentração, eu tenho a mesma pessoa jurídica e dentro dela há apenas a distribuição interna de competências. Se eles pertencem à mesma pessoa jurídica, não é outra pessoa jurídica, aqui tem hierarquia. Aqui tem uma situação de hierarquia. Aqui tem uma relação de subordinação. Então, os órgãos da prefeitura, os órgãos da Câmara Municipal, os órgãos lá do Poder Judiciário não têm a autonomia que têm as entidades da administração pública indireta. Eles são meras distribuições internas de competência. Logo, estão hierarquicamente subordinados à administração pública direta. Até aí, beleza? Professor, me dá alguns exemplos de órgãos públicos agora. Por exemplo, secretarias. Secretaria Municipal de Saúde, que ali é um órgão público. Departamento. Às vezes chama também de setor. Tudo isso são órgãos públicos dentro da mesma estrutura interna da administração pública direta. Não tem uma relação de autonomia
como tem as entidades da administração pública indireta. Muito antes, pelo contrário. Os órgãos são totalmente subordinados hierarquicamente à pessoa jurídica que os criou. Então, eles não têm capacidade processual, em regra, que eu tenho alguns órgãos superiores, que você aprendeu lá também no direito administrativo, que estes podem exercer algumas capacidades processuais para defender as suas prerrogativas, mas a regra é que não tem essa capacidade processual. É a regra. Então, quando você processa, por exemplo, você tem que colocar no polo passivo não a prefeitura, mas sim o município, porque a prefeitura, algum setor ali da prefeitura, é só um órgão do município. Quem tem a capacidade para estar em juízo é o próprio município. Então, essa é a regra, claro que tem as exceções. Também não tem patrimônio próprio, como as entidades da administração pública indireta têm. Se ligue nessas diferenças, que elas caem muito lá no exame de ordem. Galera, para tudo que você está fazendo agora e vamos construir esse quadro aqui juntos. Esse quadro vai salvar várias questões lá na primeira fase do exame de ordem. Então, paralisa esse vídeo agora, constrói esse quadro aí no seu material de estudo e depois volta aqui comigo e vamos preenchê-lo aos poucos. Primeira coluna da tabela. Qual é a personalidade jurídica destas entidades da administração pública indireta? Veja que é bem tranquilo. As autarquias, elas têm personalidade jurídica de direito público. Por outro lado, as demais entidades da administração pública indireta, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, elas vão ter personalidade jurídica de direito privado. Então, das quatro, em regra, apenas as autarquias têm personalidade jurídica de direito público. As demais são dotadas de personalidade jurídica de direito privado. Agora, cuidado com um detalhe. Aqui nas fundações públicas, é possível sim que elas tenham personalidade jurídica de direito público. Você já deve ter ouvido aí falar das chamadas autarquias fundacionais. Elas vão se assemelhar a uma autarquia. Então, quando a fundação pública, e as fundações são aquelas entidades bacanas da administração pública que exercem atividades na área da educação, na área da saúde, na área da cultura, se elas forem de personalidade jurídica de direito público, eu vou tratá-las como autarquias fundacionais. Elas vão ter o mesmo regime da autarquia. Se a autarquia é pessoa jurídica de direito público, essa fundação pública também vai ser pessoa jurídica de direito público. Então, cuidado com ela. A regra é que as fundações públicas têm personalidade jurídica de direito privado. Já as fundações públicas podem também ter a personalidade jurídica de direito público se criadas na forma de autarquias fundacionais. O tópico 2, a coluna número 2 aqui, ela não cai na prova do exame de ordem, não. Ela despenca na sua prova e aqui nas questões do cronograma, se você fizer todas, você vai conseguir constatar, eu vou conseguir provar para você como esse tema cai. Como se dá a criação das chamadas entidades da administração pública indireta. Mais uma vez, a diferença é só na autarquia. Quando eu estiver falando de autarquia, a lei cria. Anota aí para mim. As autarquias são criadas por lei. Quando eu estiver falando das demais pessoas jurídicas da administração pública indireta, e aí eu estou falando da fundação pública de direito privado, das empresas públicas e da sociedade de economia mista, a lei autoriza. Lei autoriza. Aqui na empresa pública a lei autoriza também. E na sociedade de economia mista, a lei também apenas autoriza. Veja, se for uma fundação pública de direito público, que são as chamadas autarquias fundacionais, é claro que eu vou aplicar a mesma regra das autarquias. Então, a lei vai criar também. A lei cria também as fundações públicas
de direito público, as autarquias fundacionais. Beleza, Fabrício. Então, as autarquias são criadas por lei. As fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são autorizadas por lei. Mas qual é a diferença básica? Vem comigo aqui no texto da Constituição, artigo 37, inciso 19 da Constituição. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Primeira coisa, que lei específica é essa? A lei é uma lei ordinária, é uma LO. Não precisa de lei complementar para criar autarquia. Cuidado que isso pode cair na sua prova. E o que é uma lei específica? O que significa a palavra específica? É uma lei ordinária que trata só desse assunto. Só da criação da autarquia, por exemplo. Somente de um assunto. Eu não posso pegar uma lei e tentar criar uma autarquia e, ao mesmo tempo, colocar outros dispositivos que não tem nada a ver com a criação da autarquia. A lei que cria a autarquia é uma lei específica, uma lei ordinária específica. Trata só daquele assunto. Então, veja, circule aí no seu vademecum, circule no seu material. A autarquia é criada por lei. Que tipo de lei? Lei ordinária específica. Uma lei específica também autoriza a criação. Então, veja, quando eu estiver falando de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, e aí a fundação pública de direito privado, eu tenho uma autorização por lei. O que vai significar isso na prática? Veja, nas autarquias, como a lei as cria, a própria lei criadora já gera o direito de existência desta entidade da administração pública indireta. Não é necessário ir até um cartório das pessoas jurídicas e registrar essa autarquia para que ela seja criada efetivamente. Por outro lado, quando eu tiver empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, a lei apenas autoriza a criação delas. Desta feita, vai ser necessário o registro no cartório das pessoas jurídicas para fazer essa criação. Quer ver como é que isso já caiu no exame de ordem? Vem comigo nessa questão. Em relação às entidades que compõem a administração indireta, assinale a alternativa correta. Para a criação das autarquias, é necessária a edição, a criação de uma lei autorizativa. Mentira, né? Você já sabe que no caso das autarquias, a lei cria e não autoriza. E posterior registro dos seus atos constitutivos no respectivo cartório, como condição de sua existência. Falso. A autarquia é criada por lei. E a própria lei criadora dispensa o registro como condição de sua existência. Letra B. Para a criação de uma empresa pública, é necessária a edição de uma lei específica, sem a exigência do registro no cartório das pessoas jurídicas de direito público, por se tratar de uma PJ de direito público, né? Galera, dois erros aqui. Primeiro, a empresa pública, ela não é criada por lei. A empresa pública tem a sua criação autorizada por lei. E se é só autorizada, não dispensa, precisa do registro no cartório das pessoas jurídicas, tá? E mais, a empresa pública tem a personalidade jurídica de direito privado. Letra C. Para a criação de uma sociedade de economia mista, é necessária a edição de uma lei autorizativa. Opa, até aí tá certo. Sociedade de economia mista, a lei autoriza. E o registro dos seus atos constitutivos no cartório, né, das pessoas jurídicas de direito privado. Então, eu estou aqui com o gabarito na letra C. Letra D. Por serem todas pessoas jurídicas, todas necessitam ter seus atos registrados no cartório. Todas não. Nós sabemos que a autarquia ela é criada por lei, e se ela é criada por lei, a própria lei já é condição de sua existência. Não precisa de registrar no cartório das pessoas jurídicas. Vamos fazer um esqueminha aqui com esse dispositivo? Então, veja, se eu tiver autarquia, lei cria. Vai guardar para mim até rima, hein? Autarquia, lei cria. Ou seja, dispensa o registro no cartório. Você vai lembrar e vai acertar lá na sua primeira fase.
Vá firme, vá certo. Você vai conseguir acertar. Quando eu estiver falando de empresa pública, quando eu estiver falando de sociedade de economia mista, quando eu estiver falando de fundação pública, e aqui a regra, né? A fundação pública de direito privado, que é de direito público, você já sabe, se assemelha à autarquia. Estas aqui, a lei não cria. A lei autoriza. E se essa lei autoriza, precisa ou não precisa? Repete comigo aí. Do registro no cartório das pessoas jurídicas. Precisa, né? O registro no cartório é quem as cria. Facinho, né? Tranquilo lá de acertar essa questão lá na primeira fase. Cuidado com o finalzinho agora desse dispositivo aqui da Constituição Federal, porque ele traz uma regrinha de lei complementar e as pessoas confundem muito. Ele diz assim, ó, cabendo a lei complementar, neste último caso, o último caso é o quê? É o caso da fundação, definir as áreas de sua atuação. Então, para tudo, ó, raciocina comigo. Autarquia, lei cria, não precisa do registro no cartório. Empresa pública, sociedade, economia mista, fundação pública, lei autoriza, precisa do registro no cartório. Que tipo de leis são essas? Essa lei criadora e essa lei autorizadora. Lei ordinária, lei ordinária, lei ordinária. Lei específica, só trata daquele assunto. Quando que entra a lei complementar aqui no jogo? No caso das fundações públicas. Elas são autorizadas por lei complementar? Não. São autorizadas por lei ordinária. A lei complementar vai definir as suas áreas de atuação. Então, essa fundação pública vai lidar com educação? Vai lidar com saúde? Vai lidar com assistência social? Qual vai ser a área de atuação da fundação pública? Esta área de atuação é definida por lei complementar. Agora, a autorização segue a regra geral, lei ordinária e lei específica. Tudo bem? Beleza? Só aplico a lei complementar para a fundação e para a definição de suas áreas de atuação. Show de bola, essa coluna do número 2 a gente conseguiu criar aqui, conseguiu preencher e ela tem tudo para cair lá na sua prova. Finalidade. Para que serve a criação de uma autarquia, de uma fundação pública, de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista? Gente, quando eu estiver falando aqui das autarquias, elas servem para prestar os chamados serviços típicos de Estado. Pensa no INSS, que é uma autarquia federal, que lida com direito previdenciário, com previdência, que é um serviço típico de Estado. Então eu crio autarquias para prestar serviços públicos, serviços típicos do Estado. Já as fundações públicas, elas não têm finalidade lucrativa, ó, sem finalidade lucrativa. Sem essa finalidade lucrativa. Elas não são criadas para dar lucro para o Estado e nem para prestar serviços típicos de Estado, salvo nos casos, né, das autarquias fundacionais. Elas estão ali para exercer atividades nobres, proteção ao meio ambiente, investimento na educação, na saúde. Veja, as fundações públicas não têm nenhuma finalidade lucrativa. E você sabe comigo que uma lei complementar vai definir as suas áreas de atuação. A gente viu lá na Constituição Federal. Quando eu estiver falando de empresa pública ou sociedade de economia mista, aqui você vai ter uma atenção maior. Porque elas podem exercer dois tipos de atividade. Elas podem prestar serviço público, você preenche aí no seu material, PSP, prestar serviço público, ou então elas podem desenvolver atividade econômica. Podem prestar serviço público ou podem desenvolver atividade econômica. Isso aqui também cai muito no exame de ordem. Eu queria relembrar isso com você, esse dispositivo da Constituição Federal. Veja, artigo 173, exercício de atividade econômica diretamente pelo Estado. O Estado pode exercer atividade econômica? Em regra, não. Em regra, essa não é uma função do Estado. O exercício da atividade econômica, em regra, é atribuição do particular. Mas é possível, o artigo 173 permite a exploração da atividade econômica pelo Estado
quando estiverem presentes dois requisitos. Quais requisitos são esses? Exigidos pelo texto constitucional. Quando tiver os imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Veja, imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Nessa situação, o Estado vai poder exercer atividade econômica. E aí, ele vai exercer atividade econômica através das empresas estatais. E quais são os dois tipos de empresas estatais que existem? As sociedades de economia mista e as empresas públicas, que daqui a pouco a gente vai ver a diferenciação de uma para a outra. Veja como isso aqui já foi cobrado no exame de ordem, né? Uma questãozinha que já foi cobrado aqui sobre o exercício da atividade do Estado por atividade econômica, né? Exercício de atividade econômica por parte do Estado. Aqui, questão do 9º exame de ordem. Atente à crescente população imobiliária e ciente do sucesso econômico obtido pelas construtoras do país, com a construção de imóveis destinados ao público de alta renda, o Estado, então veja, eu tenho um Estado aqui, decide ingressar nesse lucrativo mercado. O Estado querendo exercer atividade econômica. Assim, é dita uma lei autorizando a criação de uma empresa pública, até aí está tranquilo, né? Lei autoriza a empresa pública e no mesmo ano faz o registro no cartório das pessoas jurídicas. Assinala a alternativa que apresenta a alegação que as construtoras privadas incomodadas pela concorrência de uma empresa pública poderiam apresentar. Letra A. A nulidade da constituição daquela pessoa jurídica, uma vez que as pessoas jurídicas estatais só podem ser criadas por lei específica. Aqui você não erra, aqui o caminho é reto, o caminho é certo. Você sabe que lei autoriza empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública e não cria. Quem cria a lei cria somente a autarquia, não é? Letra B. O objeto social daquela empresa só poderia ser atribuído a uma sociedade de economia mista e não a uma empresa pública. Falso. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista são espécies do gênero empresas estatais. E ambas podem exercer atividade privada, a atividade relacionada à exploração da atividade econômica, em caráter de excepcional. Letra C. Os pressupostos da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo na exploração daquela atividade econômica não estão presentes. É o nosso gabarito. Você não viu aqui comigo? Na Constituição Federal, a Constituição dizendo que eu só posso utilizar, o Estado só pode explorar atividade econômica em sede excepcional, quando for questão de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Nessa questão aqui, ela estava preocupada só com lucro. O Estado queria ter só apenas um intuito lucrativo. Aí não pode, aí não dá para exercer a atividade econômica. Tem que ser em nome da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Letra D. A criação da empresa pública não poderia ter ocorrido no mesmo ano em que foi editada a lei autorizativa. Falso. A Constituição Federal não estabelece nenhum lapso temporal entre a lei que autoriza a empresa pública e o registro. Pode ser no mesmo ano, não tem problema nenhum. Viu como isso aqui parece uma besteira, parece uma coisa boba, mas cai lá na sua prova do exame de ordem. Exercício de atividade econômica pelo Estado só em caráter excepcional. Quando estiverem presentes, grava para mim, marca no seu vadimeco a segurança nacional ou o relevante interesse coletivo. Voltando aqui ao preenchimento do nosso quadro, e a responsabilidade civil? Se estas entidades da administração pública indireta praticarem algum ato que cause dano a um particular, a um terceiro, como elas vão ser responsabilizadas civilmente? Veja bem, quando eu estou falando da autarquia, o regime de responsabilidade civil é uma responsabilidade civil objetiva. Tanto a autarquia quanto as fundações. Elas têm responsabilidade civil objetiva. Professor, não me lembro. O que é responsabilidade civil objetiva? É aquela que dispensa a comprovação do elemento culpa. Então, o ente é responsabilizado ainda que não se comprove que aquele dano foi praticado, foi realizado através de culpa. Culpa no sentido lato sensu. Culpa pode ser o dolo, né? Ou então pode ser a culpa em sentido estricto sensu, imprudência, negligência ou imperícia. Autarquia e fundação pública respondem objetivamente, ou seja, independentemente da comprovação de culpa.
E empresa pública e sociedade de economia mista? Pensa aí no Banco do Brasil, numa Caixa Econômica Federal. E aí? Elas vão responder objetivamente, sem precisar comprovar culpa, ou o regime delas vai ser da responsabilidade subjetiva, aquelas que dependem da comprovação de culpa? Veja, vai depender do tipo de empresa pública e de sociedade de economia mista. Se for uma empresa pública prestadora de serviço público, aí a responsabilidade civil é subjetiva. Se for uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público, aí a responsabilidade civil também é subjetiva, ou seja, depende da comprovação do elemento culpa. Por outro lado, se essa empresa pública for uma empresa pública que explora atividade econômica, aí a responsabilidade civil vai ser... Trocando aqui, gente, é o contrário, tá? Deixa eu apagar aqui. Na verdade, a responsabilidade civil aqui é o contrário. Se eu tiver diante de uma empresa pública que presta serviço público, aí eu vou equiparar uma autarquia e a responsabilidade civil vai ser objetiva. Se eu tiver diante de uma sociedade de economia mista que presta serviço público, eu equiparo uma autarquia e também a responsabilidade vai ser objetiva. Por outro lado, se o exercício for de atividade econômica, aí eu equiparo ela a um particular e a regra geral ali da responsabilidade subjetiva. Ou seja, depende da comprovação do elemento culpa. Para fechar o nosso quadro, qual é o regime de pessoal dessas entidades da administração pública indireta? Veja, nas autarquias eu tenho um regime estatutário. Regime estatutário, ou seja, o servidor público da autarquia, ele tem a estabilidade, ele entra pelo concurso público, todas aquelas regras ali da Lei 8.112, que você já acostumou a estudar aí para o exame de ordem, é um servidor em regra estatutário. Já as demais entidades da administração pública indireta, né, principalmente as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas estão sujeitas a um regime de pessoal diferente. Aqui o regime é seletista. Empresa pública é seletista, sociedade de economia mista é seletista. Estou falando da CLT, lá das regrinhas do direito do trabalho. E as fundações públicas, aqui elas se equiparam às autarquias e têm o regime estatutário. Elas têm o regime estatutário, mas também podem ser seletistas, principalmente se elas forem fundações públicas de direito privado. Cuidado com algumas exceções, né? A autarquia, realmente, a galera, o servidor da autarquia é estatutário, tem estabilidade, entra pelo concurso público. Só que nesse regime estatutário das autarquias eu tenho algumas exceções. São os casos conselhos fiscalizadores. Conselhos fiscalizadores, que tem natureza de autarquia. Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, por exemplo, são autarquias. Mas estes conselhos fiscalizadores, o pessoal que trabalha neles, não tem um regime estatutário. Eles estão sujeitos ao regime de CLT, ao regime seletista, beleza? E uma observação parecida também eu vou fazer na empresa pública e na sociedade de economia mista. A regra é que eles são seletistas. Então, por exemplo, o empregado público do Banco do Brasil, o empregado público da Caixa Econômica Federal, não tem a estabilidade, mas tem fundo de garantia, por exemplo, que o servidor estatutário não tem. Mas, quando eu estiver falando do dirigente, o dirigente dessas empresas estatais, tanto da empresa pública quanto da sociedade de economia mista, o dirigente vai seguir o regime estatutário e não o regime seletista, como os empregados em geral. Os dirigentes dessas entidades, né, da empresa pública e da sociedade de economia mista, eles ocupam um cargo em comissão. Tem dois tipos de cargos públicos: o cargo público efetivo, aquele que faz o concurso público, e o cargo público em comissão. O dirigente é cargo em comissão, logo, regime estatutário. Galera, preencha esse quadro aí quantas vezes forem necessárias até você memorizar essas regrinhas. Principalmente a coluna número 1, para saber que só a autarquia é de direito público, as demais são de direito privado, e principalmente também a coluna número 2, que trata da forma de criação. Quando que a lei cria, quando que a lei autoriza. Que tipo de lei é essa? É ordinária ou é complementar?
É uma lei específica ou não específica? Precisa do registro no cartório ou não precisa? Isso cai muito lá na banca FGV. Avançando mais um pouquinho agora, vamos fazer a diferença entre as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Você já sabe que eu tenho um gênero chamado empresas estatais. Dele decorrem duas espécies, empresa pública e sociedade de economia mista. A primeira diferença em relação ao capital social. Aqui é bem fácil, porque o nome te ajuda. Se eu tiver uma empresa pública, o capital ele é 100% público. Bem tranquilo, empresa pública, capital social 100% público. Já quando eu estou diante de uma sociedade de economia mista, veja mista, o capital é misto. Eu tenho capital público, e aí o capital público tem que ser majoritário, ou seja, a maioria tem que ser de capital público, e também tenho capital privado. Essa é a primeira diferença entre a empresa pública e a sociedade de economia mista. Segunda diferença, muito caidora. Qual é a forma jurídica de eu constituir uma empresa pública? Será que pode ser por sociedade anônima, por SA? Pode ser por sociedade limitada, comandita de ações? Aqueles tipos societários que você aprende lá no temer do direito empresarial? Ou tem que ser uma modalidade de pessoa jurídica, uma forma específica? Veja, empresas públicas podem ser constituídas sob qualquer modalidade. Então, na hora que a lei vai autorizar e a criação vai ser dada ali no cartório das pessoas jurídicas, qualquer modalidade pode ser instituída. Já no âmbito da sociedade de economia mista, aqui admite-se apenas a forma societária SA, Sociedade Anônima. Sociedade de economia mista, apenas sociedade anônima. Empresa pública, qualquer forma, qualquer modalidade societária. E para finalizar essas diferenciações, pode cair na sua prova também, competência da justiça comum. Se eu for ingressar com uma ação, ou se essa própria empresa pública ou sociedade de economia mista for acionar o Poder Judiciário, elas vão acionar a justiça comum estadual ou a justiça comum federal. Vem comigo. Quando eu estiver na empresa pública, se eu tiver uma empresa pública federal, criada pelo governo federal, quem vai ter a competência lá na Justiça Comum é a Justiça Federal. Bem tranquilo. Por outro lado, se a empresa pública foi criada pelo Estado, uma empresa pública estadual, ou é uma empresa pública municipal, quem vai ter competência é a Justiça Estadual. Justiça Comum Estadual. Agora veja a questão boa para cair na sua prova. Quando eu estiver diante de uma sociedade de economia mista, quem vai ter a competência para julgar as causas? Vai ser a Justiça Federal. Ainda que a sociedade de economia mista seja uma sociedade de economia mista estadual ou municipal. É claro que aqui há algumas exceções, mas a regra é essa. Sociedade de economia mista vai atrair como competência da Justiça Comum a Justiça Federal. Seja essa sociedade de economia mista federal mesmo, estadual ou municipal. Quadro muito importante para a sua prova também. Principalmente aqui na diferença de capital social e mais ainda aqui na forma jurídica. Porque no capital social você se salva, né? Você pensa assim, a empresa pública é 100% público, sociedade de economia mista é misto, é misturado. Eu tenho capital público e a maioria tem que ser público e tenho capital privado, misto, misturado. Mas a forma jurídica tem que memorizar. Empresa pública, qualquer modalidade. Sociedade de economia mista, apenas somente a modalidade, a forma societária denominada sociedade anônima. Galera, veja aqui um ponto que já caiu no exame de ordem que eu queria que vocês ficassem atentos. Você viu comigo ali que a sociedade de economia mista, que é a empresa pública, elas se diferem com relação à participação do capital. Será que é possível na empresa pública que eu tenho capital 100% público, a participação de capital de outras pessoas jurídicas de direito público? Por exemplo, eu tenho ali uma empresa pública federal, uma autarquia que também é pessoa jurídica de direito público. Pode participar com o capital nesta empresa pública federal? Ou tem que ser só da administração direta? Artigo 3º, parágrafo único, já caiu no exame de ordem da Lei 13.303 de 2016. Essa lei que trata do Estatuto das Empresas Públicas
e sociedades de economia mista. Olha o que diz. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do DF ou do município. Então, a maioria do capital votante está na mão da ADM direta. Ou seja, União, Estados, DF e municípios. Será admitida no capital da empresa pública a participação, veja, de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos estados, do DF e dos municípios, na composição dessa empresa pública aqui. Então, muito cuidado com isso, não confunda. A empresa pública, o capital é 100% público. Eu posso ter participação do capital de uma outra pessoa jurídica de direito público, seja ela uma entidade da indireta, exemplo, autarquia, ou uma entidade, um ente da direta, por exemplo, um município, um estado, posso, desde que a maioria do capital votante permaneça com a administração pública direta. Não há impedimento nenhum, nesse caso, da participação do capital de outras pessoas jurídicas de direito público, tá? Interno, não de direito privado. Caminhando aqui para o finalzinho dessa aula, eu queria relembrar com vocês aqui alguns dispositivos lá do artigo 173, que vai tratar da exploração da atividade econômica por parte do Estado. Você já sabe que o exercício dessa atividade só pode se dar em plano excepcional, quando estiverem presentes, né, os requisitos da relevância, né, do interesse nacional, e não apenas para auferir, para dispor sobre lucros. Olha o que diz o parágrafo 1º da Constituição. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviço. Já tem essa lei? Temos essa lei 13.303 de 2016, que eu recomendo você também dar uma leitura, dar uma passada nela. E o que vai, qual é a regra que a Constituição determina para o estatuto das empresas estatais? Ou seja, empresa pública e sociedade de economia mista. Primeiro, a sujeição ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Então veja, como, apesar de elas integrarem a administração pública, né, elas fazem parte da administração pública, elas têm personalidade jurídica de direito privado. Então eu não posso dar privilégio para elas, senão eu iria estar afundando o setor privado, o setor particular. Então elas se submetem ao mesmo regime das empresas privadas, relacionadas à obrigação civil, comercial, trabalhista, tributária. Mas cuidado, não é 100% privado. Apesar de ser pessoa jurídica de direito privado, ela se submete, por exemplo, à regrinha da licitação. Então, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, tem que fazer licitação? Tem que fazer licitação ali. Por quê? Porque tem capital público envolvido. A constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal tem que ter participação de acionistas minoritários, os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores, tudo isso tem que constar na lei, né? Que é a Lei 13.303 de 2016. O que eu quero destacar com vocês é que o regime privado da empresa pública e da sociedade de economia mista, ele não é 100% privado. Algumas regras do direito público entram aqui, como licitação, como concurso público, por exemplo, elas vão ter que se submeter também, apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado. Veja aqui o que diz o artigo 37 com relação ao concurso público nessas entidades da administração indireta. A investidura de cargo ou emprego público depende da aprovação em concurso público, de provas de títulos, e aí segue a Constituição. Quando eu estiver falando de emprego público, são esses empregados públicos da sociedade de economia mista e das empresas públicas. Eles ingressam por meio do concurso público, mas cuidado, eles vão ser seletistas, você já viu comigo. Se a empresa pública contratou por concurso público, ele não vai ter estabilidade que o servidor estatutário tem. Ele vai ser tratado como seletista. É claro, né, que a doutrina é praticamente uníssona aí, de dizer que a demissão não pode acontecer, não pode ocorrer como acontece na iniciativa privada, assim, de forma imotivada. A gente vê até poucas demissões no caso das empresas públicas e sociedade de economia mista. Tem que motivar muito o ato, tem que justificar.
mas estabilidade eles não têm. Teto remuneratório já caiu na prova da OAB também. As empresas públicas e as sociedades de economia mista estão sujeitas ao teto remuneratório? Ou um empregado público dessas entidades pode ganhar mais que o teto remuneratório? Você sabe, né, que o teto geral é o subsídio recebido pelo ministro do STF. Esse é o nosso teto geral. A gente tem outros tetos lá no artigo 37 também. Mas pode ou não pode? Eu sou empregado de empresa pública. Você aí é empregado de sociedade de economia mista. Você pode ganhar mais que o teto do ministro, que é o subsídio do ministro do STF? Lá na OAB você vai lembrar de mim e vai falar assim, ó, depende. Depende do quê? Depende. Se essa empresa pública ou se essa sociedade de economia mista recebe ou não recebe recursos da União, dos estados, do DF ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou custeio em geral. Então, se essa sociedade de economia mista, se essa empresa pública recebe recurso, e aí a questão vai colocar para você da União, dos estados, do município, do DF, para pagar a despesa de pessoal ou custeio em geral, aí ela está limitada ao teto. O servidor, o empregado público dela não pode ganhar mais que o teto. Por outro lado, se ela não recebe recurso na União para custear a despesa com pessoal ou custeio em geral, aí não há limitação ao teto. Aí esse empregado público pode receber mais que o teto, mais que o ministro do Supremo. Quer ver como é que isso já caiu na prova? Olha aqui essa questão. 11º exame de ordem. Um empregado público de uma sociedade de economia mista ajuizou uma ação para garantir o recebimento de valores acima do teto remuneratório constitucional, que tem como limite máximo os subsídios pagos aos ministros do STF. Nesse caso, é correto afirmar que, letra A, o empregado tem direito a receber acima do teto, pois somente a administração pública direta está sujeita à referida limitação. Falso, né? Tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta sujeitam-se ao teto constitucional, com esse temperamento aqui da empresa pública e da sociedade de economia mista. Letra B. O empregado não tem direito de receber acima do teto, pois toda a administração direta e indireta está sujeita à referida limitação. Errado também. Realmente, a regra é a sujeição ao teto. Mas se a empresa pública ou a sociedade de economia mista não recebe dinheiro público para custeio com pessoal ou outras formas de custeio, aí pode receber acima do teto, né? Você viu aqui comigo. Letra C. O empregado tem direito a receber acima do teto, pois somente a ADM direta e as autarquias estão sujeitas à referida limitação. Falso. As empresas públicas e a sociedade de economia mista também estarão se receberem um direito público. Gabarito, então, na letra D de dado. O empregado pode receber acima do teto, caso a sociedade de economia mista não receba recurso de nenhum ente federativo para despesas de pessoal ou de custeio em geral. Vejam que é a literalidade do parágrafo 9º do artigo 37, que pode cair na sua prova novamente. Então, marca para mim. Empregado de empresa pública, empregado de sociedade de economia mista, pode ganhar acima do teto? Depende. Depende do quê? Do recebimento ou não de recursos da União, dos estados, do DF, dos municípios, para despesas de pessoal ou de custeio. Se essa empresa pública, se essa sociedade de economia mista recebe esses recursos, limita no teto. Se não recebe esses recursos, pode ganhar mais que o teto. Para finalizar essa aula, esse tema nunca nem caiu, mas pode ser que caia na sua prova, então vamos apostar nele. Eu quero pensar com você nos sentidos da administração pública. Quais são os significados, os sentidos do termo administração pública? Veja, a administração pública pode ser enfrentada, pode ser conceituada por um sentido formal, ou também chamado sentido subjetivo, ou também chamado sentido orgânico. No mnemônico aí, que o pessoal faz o mnemônico, seria a administração pública no sentido for-suor. Como assim for-suor? For de formal, su de subjetivo, o de orgânico. O que significa a administração pública no sentido formal, ou subjetivo, ou orgânico? Isso aqui são todas expressões sinônimas.
A administração pública, nesse sentido, no forço-o, formal, subjetivo, orgânico, nada mais é do que os próprios entes da ADM direta, as próprias entidades da ADM indireta, ou seja, através de seus órgãos, né, no caso da desconcentração, ou seus agentes. Veja, é um viés subjetivo. Subjetivo vem de sujeito, vem de pessoa. Então, quem que é a administração pública num sentido formal, subjetivo ou orgânico? É aquela galera lá, administração indireta, a autarquia, a fundação, a empresa pública, o município, o estado, os órgãos deles, os agentes, servidores, empregados. Veja, sentido subjetivo. Por outro lado, aí a gente vai colocar o inverso, né? Se lá em cima é formal, o outro sentido é um sentido material. Se o sentido lá de cima é subjetivo, aqui embaixo vai ser um sentido objetivo. E por fim, essa aqui é um pouquinho mais difícil, não tem como fazer o contraponto, em sentido funcional. O que seria a administração pública no sentido material, objetivo ou funcional? Veja, se é objetivo, se é material, eu não olho para a pessoa, eu olho para a atividade. Então, a administração pública, no sentido material, objetivo ou funcional, nada mais é do que a atividade. O serviço público, a atividade administrativa. Guarda para mim, memoriza, porque quem sabe essa vai ser uma questão do seu exame de ordem. Agora, o papel é seu. Agora, a missão é sua. Entre lá, resolva todas as questões envolvendo a temática da organização administrativa. Você vai ver como tem muitas e muitas questões que podem ser resolvidas com essa aula de hoje. E não esqueça de produzir esse quadro, não adianta só assistir aqui a minha aula, tem que fazer, tem que escrever, tem que grifar, tem que colar aí no seu cantinho de estudo para que você memorize e você acerte lá na primeira fase do exame de ordem. Sei que não é fácil dar para a OAB, sei que é difícil, sei que você trabalha, sei que você está cansado, mas nós estamos juntos. Se você está aqui, você é diferenciado. Você separou uma parte da sua vida para se preparar. Você não vai lá só fazer a prova, você vai chegar lá preparado, com a consciência tranquila, no sentido de que estudou o máximo que você poderia para conseguir os seus 40 pontos. E eu acredito que você vai dar conta, você vai conseguir passar na primeira fase do exame de ordem. Vamos juntos!